Salve alunos de transmissão de calor aplicada. Eu sou o professor Gabriel e juntos novamente estamos discutindo mais um pouquinho sobre o assunto de transmissão de calor. Diferente das aulas anteriores, onde nós vínhamos estudando como determinar o coeficiente de troca de calor por convecção, dessa vez agora a gente está voltando nos nossos primórdios de estudos elementares, retomamos um pouquinho o assunto que é trocadores de calor. O objetivo principal de um trocador de calor é facilitar a transferência de calor entre dois fluidos. Nos trocadores de calor, nós trabalhamos com dois fluidos, sendo obrigatoriamente um o fluido quente e o outro o fluido frio. Quando nós estudamos em Fundamentos da Transmissão de Calor, trocadores de calor, basicamente a gente estava fazendo balanço de energia nos fluidos. Nessa condição, no trocador de calor, nosso fluido ora vai estar mudando de fase, ora ele vai estar alterando a sua temperatura. Nota que se eu estiver fazendo um balanço num fluido que não muda de fase, o balanço de energia nesse fluido pode ser calculado como vazão em massa vezes o calor específico vezes a variação de temperaturas. Entretanto, se a gente está pensando num processo, num trocador de calor, onde ocorra a mudança de fase, ou seja, ele entra líquido e sai vapor, ou entra vapor e sai líquido, vai depender do processo se é uma evaporação ou uma condensação, a gente calcula esse balanço de energia como sendo vazão em massa vezes a variação de entalpia. Toma cuidado com o uso do calor latente. Por quê? Se você usar o calor latente de vaporização ou o calor latente de condensação, certifique-se que entre a entrada e a saída o fluido está entrando 100% líquido e saindo 100% vapor, ou vice-versa, dependendo do processo. Nos trocadores de calor, era muito importante que vocês se lembrem com relação à classificação dos trocadores de calor, quanto às correntes. Então nós podemos, se os dois fluidos caminham no mesmo sentido no trocador de calor, esse trocador de calor será considerado de corrente paralela. Se os fluidos migram dentro do trocador de calor em direções opostas, nós estamos trabalhando ou operando numa situação contracorrente. Além disso, existe a situação onde os fluidos estão num processo ortogonal, ou seja, é chamado isso de fluxo cruzado. Nos fluxos cruzados, eles têm duas denominações. Por o fluido que passa ao redor dos tubos do lado externo. Ele pode ser categorizado com ou sem mistura. Esse efeito de com ou sem mistura é um pouco abstrato e longo a sua discussão, mas a ideia é simples. Nota, se eu estiver trabalhando com um conjunto de tubos e o fluido externo passa ao redor de aletas, significa que esse fluido que migra dentro dos canais da aleta, ele não pode ter fluxos transversais. Então ele é dito como não misturado. Então se tem aletas, ele é um não misturado. Se você remove as aletas, é permitido que haja fluxos na direção axial, que são chamados de fluxos transversais. E aí ele é dito como misturado. Nota que o fluido que está migrando dentro da região dos tubos, esse efetivamente não está com ou sem mistura. Sim, se refere sempre ao fluido externo. Simples então, sem aletas eu digo que ele pode se misturar, com aletas não misturado. Partindo de um trocador de calor, que é o mais simples do ponto de vista construtivo, que é o tubo duplo, utilizando uma condição de operação de contracorrente para os escoamentos, e supondo que o fluido A é o fluido quente e o fluido B é o fluido frio, apenas a título de curiosidade, como é que ficavam a indicação das correntes, imaginando que nenhum dos dois fluidos mudasse de fase? Aqui em transmissão de calor aplicada, eu gosto de mudar um pouquinho a nomenclatura. Eu vou usar T minúsculo para indicar a temperatura do fluido frio e T maiúsculo para indicar a temperatura do fluido quente. Nós vamos utilizar os índices 1 para a entrada e 2 para a saída. Sendo que, na condição indicada desse trocador de calor, as temperaturas vão ficar embora a temperatura seja uma grandeza escalar e não vetorial, as minhas setinhas servem só para reforçar a ideia da direção das correntes e aonde está acontecendo a entrada e a saída de cada um desses fluidos.
Nota que em transmissão de calor eu gostava de separar o trocador de calor em dois lados. Como a gente está usando 1, 2, A e B para os fluidos, eu vou separar esse trocador de calor em dois lados, um lado alfa e um lado beta. Observa no trocador de calor que o nosso fluido frio ele vai de beta para alfa, e como a gente está operando em corrente contrária, o nosso fluido quente está indo de alfa para beta. É usual a gente construir um gráfico do trocador de calor, e lembra, estou imaginando que nenhum dos fluidos está mudando de fase. As temperaturas que acontecem do lado alfa do trocador de calor eu vou marcar nesse eixo, e as temperaturas que acontecem do lado beta do trocador de calor eu vou marcar nesse segundo eixo. Observa que o fluido quente, se ele não muda de fase, à medida com que ele caminha para beta, perder energia resulta na diminuição da temperatura. Ele entra com temperatura TB1, migra no trocador de calor de alfa para beta e deixa o trocador de calor com a temperatura TB2. Nosso fluido frio, que é o fluido B, que migra dentro dos tubos, ele faz o percurso de beta para alfa. E como ele não muda de fase, o resultado é que ganhar energia oriunda do fluido quente faz com que sua temperatura aumente. Imaginando que o fluido quente esteja fazendo um processo, por exemplo, de condensação, imaginando que ele entrasse no trocador de calor como vapor saturado, perder energia não proporcionaria a mudança da temperatura, e eu veria uma reta nesse gráfico. Se a gente imagina que a carcaça é adiabática, ou seja, o lado de fora desse trocador de calor não terá ganhos nem perdas de energia, ou seja, hipótese usualmente aplicada, que é carcaça, assumimos a seguinte hipótese, que toda energia que o nosso fluido frio ganha, obrigatoriamente veio do nosso fluido quente. Agora, isso não é suficiente para resolver o problema dos trocadores de calor. Por quê? Eu usualmente preciso saber a energia que está atravessando os fluidos. Embora o que o quente perde é o que o fluido frio recebe, a informação do tamanho do trocador de calor está na energia que está cruzando a lateral, no caso desse exemplo do tubo, ou se for um casco e tubo, na lateral dos tubos. Tanto para o fluido quente quanto para o fluido frio, nós sabemos que eles têm coeficientes de troca de calor por convecção diferente. Então, o coeficiente médio do seu escoamento interno, ele é um H interno, e o fluido que migra na região da carcaça, por se tratar de outro fluido, por poder estar operando em velocidades diferentes, ele pode ter um coeficiente de troca de calor por convecção diferente. Nesses casos, em trocadores de calor, a gente prefere trabalhar com uma variável que é o coeficiente global, que ele vai pegar todas as dificuldades que eu tenho para a transferência de calor entre o meu fluido frio e o meu fluido quente, que são os extremos máximos de temperatura no caso desse dispositivo. E se você não lembra como calcular o coeficiente global, é simples. Partindo do pressuposto que eu faço um corte no trocador de calor e olho ele de frente, nós vamos ter uma configuração que é fluido interno, que no caso aqui seria nosso fluido B, que é, no meu exemplo, nosso fluido frio. Do lado de fora, nós temos o nosso fluido quente, que é o fluido A. E entre o fluido A e o fluido B, nós temos uma parede de material sólido. Entre esses elementos, o que a gente gosta de fazer é usar uma resistência equivalente. E o processo aqui é um processo serial. A transferência de calor ocorre sempre da maior para a menor temperatura. Eu tenho uma direção principal para a transferência de calor. Então nós teríamos aqui, supostamente, 3 dificuldades. É óbvio que se eu chamar a resistência equivalente desse tramo, será a resistência por convecção interna, mais a resistência por condução, mais a resistência por convecção externa. Essa equivalente, a gente gosta de agrupar ela num único coeficiente, é como se fosse um coeficiente de troca de calor que pegue todas as dificuldades, que é o nosso bom e velho coeficiente global. Então isso aqui será 1 sobre U vezes a área. Essa área que acompanha o coeficiente global vai definir se ele é um coeficiente global baseado na área interna, então logo esse cara vira a área interna, ou então ele vai ser um coeficiente global baseado na área externa, então logo essa área será a área externa. Tão simples quanto
possa aparecer. Isso é igual a 1 sobre H interno, área interna, mais transferência de calor radial em um tubo, resistência por condução, é... Isso aqui é um conhecimento já largamente visto por vocês em fundamentos da transmissão de calor. Só que nota, quando eu vou projetar o trocador de calor, só isso não é o suficiente. Por quê? Qualquer fluido em transporte dentro de um trocador de calor, ele está submetido a transportar impurezas. Não existem fluidos puros, de um modo geral. Por mais filtragem que você possa incluir, pelo melhor que você possa tentar fazer, ele ainda assim vai transportar alguma quantidade de impureza. Existem vários tipos de impureza. Pode ser impureza orgânica, pode ser particulado sólido sendo transportado, pode ser reação química por causa de diferença de potencial. Tem milhares de condições, mas o resultado prático é que na parede da tubulação ele vai aderindo material particulado sólido e o resultado prático é que esse material não é um supercondutor, mas sim um isolante térmico. Então eu não vou ter só essas três dificuldades. Vão aparecer, do ponto de vista de projeto, mais duas. E essas duas que estão aparecendo é uma espécie de superestimativa da troca de calor. Você considera que elas existem, mas elas vão aparecendo ao longo do tempo de operação do trocador de calor. Está garantindo que ele vai funcionar no início da sua vida uma troca de calor um pouco melhor, e à medida com que o tempo vai passando, essa troca vai ficando cada vez mais ineficiente. Não se enganem, existem dois tipos de trocadores de calor, o que tem material incrustado e os que vão incrustar. Então aqui o problema é tempo, e você está fazendo o quê? Superestimando o tamanho um pouco do trocador de calor com essas resistências de incrustação, de tal forma que ele fique um tempo maior em operação. Então, além dessas que estão aqui, na superfície externa, por conta de material que fica aderido à parede, a gente vai ter uma resistência à incrustação externo, e na superfície interna nós vamos ter uma resistência devido à incrustação interna. Da onde eu vou extrair essas resistências de incrustação? Norma de trocadores de calor, elas são baseadas em experimentos e depende basicamente da temperatura e do fluido de operação, e do fluido que você tem em operação. Essa tabela que está sendo projetada para vocês na tela, ela é uma tabela extraída da norma de trocadores de calor. Nota que, em função do fluido que nós temos e da temperatura de trabalho, ele vai te dar essa condição de superestimar o tamanho do trocador de calor. Paciência. Nota que, por exemplo, dependendo da substância, eu vou ter um determinado fator de incrustação. Cuidado com a unidade desse fator de incrustação. Por quê? Quando eu olho para a expressão aqui em cima, é um tanto quanto óbvio que a unidade dessa expressão é Kelvin por watt ou Celsius por watt, tanto faz. Agora, quando você vai usar os fatores de incrustação, não basta somá-los aqui. Então eu preciso dividir pela área da onde eu tenho incrustação. Então, se eu utilizar o fator de incrustação externo, eu vou dividi-lo pela área externa. E se eu usar o fator de incrustação interno, eu vou dividi-lo pela área interna. Por quê? A unidade desse elemento é metro quadrado, Celsius por watt, e se eu quero somar, obviamente todos os termos têm que ter a mesma unidade. Bom, isso aqui é a única coisa nova que eu apresentei até agora para vocês com relação a nossos estudos de fundamentos da transmissão de calor, é um tanto quanto óbvio que a gente vai usar. Nota, a metodologia que vocês viram em fundamentos, que é o método da diferença média logarítmica, ele é muito bom quando a gente consegue fazer os balanços nos fluidos, ou seja, quando você conhece as temperaturas de entrada e saída nos processos. E aí os balanços são diretos e normalmente você quer saber qual é a área que você precisa para atingir aquela condição de troca de calor. Agora, se eu tiver um trocador de calor pronto de bancada e eu conhecer só as temperaturas de entrada do trocador de calor, usar o método da diferença média logarítmica vai fazer com que você tenha que ficar fazendo inúmeras iterações. É óbvio que na atual circunstância do mundo que a gente vive hoje, iterar já não é mais nenhum problema. Mas existe um outro método que pode ser empregado para trocadores de calor,
Quando eu conheço a geometria do trocador de calor e as condições de entrada e quero saber, por exemplo, a temperatura de saída dos fluidos. Esse método é chamado de método da efetividade NTU. Quando nós estudamos escoamentos internos, usando um processo de temperatura superficial constante, nós chegamos a uma equação matemática. Nota que um dos lados dessa expressão é certamente o resultado dessa conta é um adimensional, então logo do lado de cá também eu tenho um adimensional. E embora seja um pouco estranho parecer isso, do ponto de vista de parâmetro de projeto de trocador de calor, o adimensional que está aparecendo do lado de cá, ele é extremamente importante. E ele me conta quando eu saturo a condição de troca de calor. Em inglês, é um acrônimo para Number of Thermal Units, tá? Eu vou usar NTU porque todos os gráficos da disciplina que eu tenho estão indicados como NTU. Em português, eventualmente nos livros, você vai encontrar como NUT, mas a ideia é essencialmente a mesma. Esse NUT, ele é, do ponto de vista de transferência de calor, se eu estiver trabalhando com um NTU ou NUT muito maior do que 5, eu estou jogando fora, provavelmente, tubulação. Aí você fala, como assim? Simples. Vamos fazer um cálculo bem trivial, tá? Só para chegar a uma conclusão importante. Vamos imaginar que a temperatura dessa superfície aqui, desse tubo, seja 150 graus Celsius. Que eu esteja injetando ar dentro dessa tubulação a 20 graus Celsius e eu quero saber a que temperatura eu tenho de saída desse ar. Só que a gente vai usar uma condição limite, onde eu falei, olha, desse ponto em diante já estou jogando material no lixo, que é NUT, ou NTU, perdão, igual a 5. Maior que 5 já foi. Mas estou usando igual a 5. Se você substituir isso nessa expressão e calcular a temperatura de saída, vamos fazer um teste. Nessa condição, se você observar, a temperatura de saída desse ar já está praticamente igual à temperatura da superfície. O que isso significa? Significa que aumentar mais a tubulação, já que as temperaturas estão muito próximas, não vai ter um ganho muito grande de transferência de calor. Então esse é um dos primeiros parâmetros muito importantes para trocadores de calor, que é o número de unidades de transferência. Se você usar um valor maior do que 5, você está provavelmente jogando dinheiro no lixo. E outra coisa em transmissão de calor que nós gostamos de fazer é comparar coisas que são fáceis de determinar e utópicas com coisas que são relativamente complicadas. E eu vou calcular no trocador de calor algo que vai me permitir comparar os trocadores de calor, que é chamado de efetividade. O que é essa efetividade, né? Tem uma variável que está na nossa frente já há tanto tempo que ninguém parou para observar e é bastante curiosa, tá? Então, a ideia por trás da efetividade está em calcular um elemento que é super simples, que é chamado de capacidade térmica. Então, C será chamado de capacidade. O que é a capacidade térmica? É simples, é a multiplicação da vazão em massa vezes o calor específico. Só isso? Só. Se você fizer análise dimensional no sistema internacional do produto dessas duas coisas, isso aqui vai ficar Joule por segundo é Watt, portanto, Watt por Kelvin, ou, como é oriundo de um ΔT, Watt por graus Celsius. Quando eu olho para uma substância e eu digo para vocês, né, para um trocador de calor, um dos fluidos, e calculo, e chego à conclusão que a capacidade térmica do nosso fluido, sei lá, vamos pensar, do fluido A. A capacidade térmica do nosso fluido A, ele é 1 Watt por grau Celsius ou 1 Watt por Kelvin, tanto faz. Né? O que você entende com relação a isso? Eu entendo de uma maneira muito simples, que é a seguinte: se esse fluido A ganhar 1 Watt, a sua temperatura vai aumentar 1 unidade. Pode ser 1 Kelvin, 1 Celsius, tanto faz. A mesma coisa vale se ele perder energia. Se ele perder 1 Watt, ele vai diminuir a sua temperatura 1 grau Celsius. É tão simples quanto possa parecer. E se eu tiver a minha capacidade térmica do fluido B,
sendo 10 watt por grau Celsius. O que isso significa? Significa que para ele conseguir mudar mesma variação, ter a mesma variação de temperatura, seria 1 grau Celsius, por exemplo, esse cara vai precisar receber ou perder 10 watts. Do ponto de vista lógico, qual dos dois elementos é mais difícil para que eu mude a temperatura? Obviamente, o fluido B. Por que o fluido B tem uma dificuldade maior em mudar a temperatura? Porque a sua capacidade térmica é maior. Ele precisa de 10 watts para conseguir mudar a sua temperatura os mesmos 1 grau Celsius. Curiosamente, em trocadores de calor, a gente vai sempre ter dois fluidos e também, curiosamente, até o final dessa aula você vai saber que usualmente essas capacidades são diferentes. A capacidade térmica do fluido quente e do fluido frio usualmente são diferentes, ou do fluido A e do fluido B, tanto faz se é quente ou frio. São diferentes. Tem uma justificativa por trás disso, mas por hora não fixe a essa informação, mas sim a informação que usualmente eles são diferentes. Então eu vou ter um fluido com uma capacidade térmica que vai ser a menor deles, que vai ser chamado de capacidade térmica mínima, e um outro fluido que vai ser a capacidade térmica maior. Obviamente, se um é o mínimo, o outro vai ser o máximo. Só que cuidado, é muito mais fácil mudar a temperatura de quem tem a capacidade térmica mínima, porque ele precisa de muito menos energia para fazer a mudança de temperatura. E a gente vai calcular uma grandeza que é chamada de efetividade, uma característica do seu trocador de calor, que ela é chamada de epsilon, que é a efetividade, que é sempre uma condição real por uma condição idealizada. Ou seja, a troca de calor real no nosso trocador de calor dividido, e aqui é que mora o detalhe. É nesse ponto que mora o detalhe, que é o real dividido pela máxima troca de calor possível. Cuidado, eu estou usando a palavra possível. Então eu não estou buscando o Q máximo do maior número do planeta. Eu estou buscando a maior troca de calor possível. Agora, pensa um pouco comigo. Como é que eu vou calcular essa máxima troca de calor? Simples, a gente vai fazer assim, ó. Só que a gente está convencionando a ideia de vazão em massa vezes Cp virar nossa capacidade térmica. Então você está calculando capacidade térmica vezes ΔT. E eu estou querendo que você calcule o Q máximo possível. Se eu quero o Q máximo possível, é óbvio que eu vou usar a diferença máxima de temperaturas. Ou seja, aqui eu vou usar uma diferença máxima de temperatura. Se você voltar lá no gráfico, a diferença máxima de temperatura, ela sempre acontece entre a entrada do quente, ninguém vai ser maior do que a entrada do quente, e ninguém vai ser menor do que a entrada do frio. Então a diferença máxima de temperaturas é sempre entrada do quente menos entrada do frio. Entrada do quente menos entrada do frio. Então esse ΔT máximo é TB1 menos TB1. Pronto, está definido. Agora, o problema está aqui, ó. Qual capacidade térmica você vai usar? Ah, professor, usa a máxima. Se eu usar a máxima aqui, eu estou fazendo um negócio que é impossível. Por que é impossível? Quem vai atingir a temperatura do outro fluido primeiro é quem for mais fácil para alterar sua temperatura. E quem é mais fácil de alterar a temperatura é o fluido que tem a menor capacidade térmica. Então a conta que você está fazendo aqui é, olhando para esse trocador de calor do início da aula, quem chega primeiro na temperatura do outro? Por exemplo, é o fluido quente que vai atingir primeiro a temperatura do nosso fluido frio? Ou é o nosso fluido frio que vai atingir primeiro a temperatura de entrada do fluido quente? Ah, professor, mas isso é impossível. Não, pensa que você tem um trocador de calor bem grandão e você está vendo quando satura a troca de calor, que é quando um desses fluidos atingir a temperatura de entrada do outro. Agora, quem vai fazer isso primeiro é quem é mais fácil para alterar a temperatura e é quem tem a capacidade térmica mínima. Então aqui, a máxima troca de calor possível, ela vai ser calculada com um C mínimo, com um menor, porque ele altera a sua temperatura mais facilmente do que o outro fluido. Seria uma condição possível. Então, esse Q máximo possível definido aqui, vou escrever de uma maneira mais bonita,
ele sempre vai ser calculado como capacidade térmica mínima vezes a diferença máxima de temperatura. Isso é fácil de calcular, porque normalmente as temperaturas de entrada dos fluidos a gente conhece. Num processo, isso é largamente conhecido. Eu vou pegar o fluido de uma instalação que está numa temperatura X, com outro fluido que está em outra instalação com uma temperatura Y. Isso é efetivamente conhecido, fácil de informação. A capacidade térmica, calculo dos dois fluidos e uso a menor. E vou saber a máxima condição possível de transferência de calor. Professor, e o que você quer determinar com isso? Eu quero determinar a troca de calor real. Então eu vou ter gráficos ou equações que me permitem calcular essa efetividade. O nome desse método é o método da efetividade NTU. Nós vamos ter equações ou gráficos que vão me dar a relação entre a efetividade em função do número de unidades de transferência ou o número de unidades de transferência como sendo uma função da efetividade. De modo que se eu tiver o NTU eu acho a efetividade, se eu tiver efetividade eu acho o NTU, então logo vai ser possível calcular essa troca de calor real ou o contrário. Agora cuidado, que o que eu mostrei aqui para vocês, com o cálculo do NTU desse jeito, só vale se eu tiver um fluido e a temperatura da superfície for constante. Quando a gente trabalha com os dois fluidos no trocador de calor, esse H vai ser substituído por quem? Pelo coeficiente global. Então, efetivamente, o nosso NTU ele será calculado como U vezes área de superfície, vazão em massa, vezes CP. Essa vazão em massa e CP, nota que a gente não tem dois fluidos. Então, eu posso ter uma vazão em massa e um CP de um fluido diferente da do outro. Então, eu tenho que parametrizar uma capacidade térmica. Então, a gente vai parametrizar com a capacidade térmica mínima, tá? Então, assim vai ficar definido o nosso número de unidades de transferência. E aqui é que vem a parte mais legal do ponto de vista de compreensão do porquê as coisas são como são. Algumas perguntas que eu gostaria muito de ter podido responder quando eu usei diferença média logarítmica era: qual o melhor trocador de calor? Qual a melhor condição de troca térmica? Por que as capacidades térmicas têm que ser diferentes? Essas são perguntas extremamente importantes, que até o final dessa aula você vai saber. Por exemplo, vamos olhar os gráficos de efetividade em função de número de unidades de transferência. Observe que esses gráficos que estão sendo projetados para vocês são os gráficos de efetividade em função do número de unidades de transferência. É importante que vocês saibam que a ideia é bem simples. Com o número de unidades de transferência eu acho efetividade e vice-versa. Mas esses gráficos têm uma história muito importante para contar para a gente, que é o seguinte. A primeira coisa que eu observo nesses gráficos é que quem ocupa a posição mais superior dessas linhas que ele está projetando para a gente é sempre quem tem a razão entre capacidade térmica mínima e máximo igual a zero. Como seria possível que C mínimo por C máximo desse zero? Vamos pensar um pouco. Para que essa razão dê zero, significa que C máximo tem que tender a infinito. Então, C máximo... Como é que eu conseguiria ter a capacidade térmica tendendo a infinito? Aí alguém fala assim, bom, usa uma vazão em massa astronômica ou um calor específico violentamente alto. Tá, mas isso é pouco prático. Pensa um pouco comigo, existe alguma situação que o fluido pode ganhar ou perder energia sem que a sua temperatura mude? A resposta é sim. Durante o processo que eu tenho a mudança de fase, ganhar ou perder energia não faz com que a temperatura mude. Então, quando a gente realiza um processo que tem mudança de fase, a capacidade térmica do fluido que mudou de fase tende a infinito. Agora, quando você olha para esses gráficos, é bem óbvio imaginar que não importa qual é a condição do trocador de calor. Então, o primeiro é duplo tubo em corrente paralela, duplo tubo em contracorrente, casco e tubos com passes pares nos tubos, né? Lembra que a gente tem múltiplos passes. Passes duplos no casco, múltiplos de 2 no casco. Passes múltiplos de 2 nos tubos, outro gráfico. A condição de fluxo cruzado sem mistura e com mistura, tá? Agora, vamos pensar um pouco nisso. Sempre em qualquer caso que eu olho, essa linha aqui de cima, ó, ela é a mais interessante. Por quê? Independente do NTU que eu estiver usando aqui,
independente do NTU que você estiver usando, ele sempre vai dar, entre todas as opções, a maior efetividade. E a maior efetividade está mais próximo da máxima quantidade de energia transferida. Então isso é bom. Se você quiser transferir sempre estar na condição mais favorável do ponto de vista de troca de calor, faça um dos fluidos mudar de fase e o outro não. E aí você vai trabalhar nessa situação. E é por culpa disso, com certeza também, que as capacidades térmicas no trocador de calor são diferentes. Porque se você olhar a pior situação possível, é quando você usa fluidos iguais com a mesma vazão, ou mesma capacidade térmica nos fluidos, que a razão das capacidades térmicas dá 1, e aí não importa o NTU que você use, para qualquer gráfico que você tiver, você sempre vai ter a pior efetividade possível. Por isso que eles são usualmente diferentes. Aqui ainda assim a gente consegue ver alguns fatos curiosos, né? Observa a ideia que eu disse para vocês sobre o número de unidades de transferência. Nota que a maior parte dos gráficos, a efetividade para de crescer para um NTU da ordem de 5. Ou seja, a sua efetividade ela vai tender a ficar constante. Se a efetividade fica constante, significa que não adianta mais você aumentar a área de transferência de calor, que a sua troca térmica está dando uma constante. Então, 5 é uma condição limite para tamanho do seu trocador de calor, né? Para dimensão, para dimensionar o seu trocador de calor na sua condição máxima. Se por acaso você estiver construindo um trocador de calor, sei lá, calculou o teu NTU e deu 50, significa que você está jogando muito dinheiro fora. Você está com área de transferência de calor muitas vezes maior do que efetivamente você precisa. E por fim, né, quando eu olho para esses gráficos, eu observo que qual dos trocadores de calor seria o melhor. Isso é um pouco curioso. Não vamos usar o limite do C mínimo por C máximo igual a 0, que seria um dos fluidos mudando de fase. Vamos pegar uma condição onde eu trabalhe com razões de capacidade térmica igual a meio. Então eu estou dizendo para vocês que C mínimo igual a 0,5. E vamos colocar uma mesma condição de unidades de transferência para todos os trocadores de calor para comparar a mesma coisa. Por exemplo, vamos usar um NTU igual a 2,5 mais ou menos. E vamos comparar todos esses trocadores de calor para supostamente ver qual seria o melhor. Todos os gráficos eu fiz uma reta no NTU de 2,5. E agora, para a razão entre as capacidades térmicas, eu vou verificar quanto que seria a sua efetividade. Quando a gente analisa essas condições, então, por exemplo, se você estiver operando em corrente paralela, num duplo tubo, isso aqui vai te dar algo em torno de 63% de efetividade. Se eu inverter a direção de um dos fluidos no mesmo trocador de calor, a sua efetividade vai para 81%. Se eu estiver operando com um passe no casco e passes múltiplos nos tubos, a gente vai chegar numa efetividade de uns 72, 73%. Se eu estiver operando em múltiplos cascos com múltiplos tubos, a nossa efetividade vai lá para uns 80%. Se eu estiver trabalhando numa situação que há a existência da condição das aletas, o fluido migra num canal, a gente vai estar aí da ordem de 79%. E se eu não usar a condição das aletas para ele ter liberdade para movimentações laterais, a gente vai estar numa condição de 77% e assim por diante. Quando eu olho para isso, todos os trocadores de calor, seja múltiplos passes no casco, nos tubos, contracorrente duplo tubo e etc., todos eles dão mais ou menos a mesma efetividade. Mas a única coisa que você nunca vai fazer é usar um duplo tubo em corrente paralela. Porque ele é só acadêmico, tá? Pensa, se você pegar a mangueira e inverter a mangueira, que era entrada vira saída em um dos tubos, você já vai sair de uma efetividade de 63% e ir para 82%. Então, do ponto de vista prático, isso aqui nunca na sua vida deve ser construído, a menos que o fluido esteja mudando de fase, que aí não faz diferença. Mas isso aqui, do ponto de vista acadêmico, tá? Do ponto de vista construtivo, esquece, isso não é uma boa ideia. E a outra pergunta é, por que a gente não constrói trocadores de calor muito pequenininhos? Porque trocadores de calor muito pequenos resultam em números de unidade de transferência muito pequeno.
E isso, do ponto de vista prático, resulta sempre em efetividades muito pequenas. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um NTU muito menor que 0,25, ou seja, trocador de calor bem compacto, bem pequeno, qualquer trocador de calor vai dar basicamente a mesma efetividade. Então, ó, se aqui seria meio de NTU, vamos a 0,25, que seria... Se você construir trocadores de calor com números de unidades de transferência muito pequenos, ou seja, pouca área, o resultado prático é que ele sempre vai dar uma efetividade pífia. E é por isso que certamente vocês não vão ver esse tipo de dispositivo. Sempre o trocador de calor tem muita área para me aproximar do NTU mais próximo de 5 do que dos 0,25, que seria super ineficiente. Então, daquilo que ele pode trocar, ele troca 20%. É extremamente ineficiente e péssimo do ponto de vista de projeto de um trocador de calor. O objetivo do elemento é transferir uma boa quantidade, uma quantidade razoável de energia, você está fazendo isso de uma maneira de forma super ineficiente. Tá legal? Isso responde nossas perguntas com relação a trocadores de calor. Essa aula ficou grande, espero que vocês tenham gostado e that's all, folks, e até mais, jovens.